rumores nas montanhas de Sinaloa. Histórias que não são contadas em voz alta, que são mastigadas com medo e engolidas com silêncio. Falam de um lugar que não aparece nos mapas. Um rancho corroído pelo sol e pelo esquecimento. Um lugar onde uma família decidiu parar o tempo. Decidiram que o seu sangue era demasiado puro para se misturar com o mundo. E para proteger essa pureza, construíram um inferno. Um inferno disfarçado de lar. Um inferno onde o amor e a monstruosidade se tornaram um só. Eu sou Mateu Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Se chegaste até aqui, é porque intuis que a realidade é mais sombria do que nos contam. Porque sabes que nos recantos esquecidos do nosso país, o horror respira, cresce e, às vezes, tem o apelido de uma família. Inscreve-te, porque a história que vais ouvir hoje não te deixará indiferente. Vai marcar-te. Vai obrigá-lo a perguntar-se o que faria se descobrisse uma verdade que ninguém quer saber. Uma verdade que o sistema prefere enterrar sob camadas de burocracia e esquecimento. A história do clã dos Torres. A família que se escondeu do mundo durante 50 anos para preservar uma linhagem amaldiçoada. Tudo começou com uma fotografia. Uma imagem desfocada, quase fantasmagórica, tirada por um drone de vigilância florestal em 2022. O aparelho sobrevoava uma zona remota da Serra de Badiraguato. Uma zona declarada vazia. Mas não estava. O sensor térmico captou uma anomalia. Uma pequena casa de adobe, quase devorada pela vegetação. E em frente a ela, uma figura humana, imóvel. O operador do drone, um jovem chamado Ricardo, aproximou o zoom. A imagem ficou pixelizada, mas a silhueta ficou mais nítida. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, extremamente magro, com uma postura estranha, encurvada, e não estava sozinho. Ao seu lado, quase invisível, havia outra figura, idêntica, um eco. Ricardo sentiu um arrepio. Não era um reflexo. Não havia água, não havia vidro. Eram dois seres movendo-se com uma sincronia impossível. Quando um virava a cabeça, o outro imitava-o uma fração de segundo depois, como uma marionete e seu marionetista, ou como um espelho quebrado. O protocolo indicava que ele deveria reportá-lo como presença não autorizada. Mas algo naquela imagem o deteve. O medo. Ele guardou o arquivo numa pasta pessoal, rotulou-o como Anomalia Sinaloa e não disse nada. O silêncio. O primeiro tijolo na parede que protegeu os Torres durante décadas. Mas as imagens proibidas têm vida própria. Semanas depois, num bar em Culiacán, Ricardo, com mais mescal do que sangue nas veias, mostrou a foto a um velho amigo, Damián Soler. Damián não era polícia, nem jornalista. Era um sociólogo recém-formado, desempregado, obcecado por lendas rurais, por histórias que as pessoas sussurravam, mas ninguém se atrevia a investigar. Ele viu a foto. Sentiu o mesmo frio que Ricardo. Mas o seu medo era diferente. Era a excitação do caçador que encontra uma pista impossível. Onde é isso? Perguntou. Ricardo balançou a cabeça negativamente. Esquece, Damián. Não é nada. Mas Damián não conseguia esquecer. Naquela noite, ele não dormiu. A imagem daquelas duas figuras idênticas ficou gravada na sua retina. Não era uma lenda. Não era um conto de velhos. Era uma fotografia, uma prova, o início de um fio. E Damián sabia que, se o puxasse, encontraria algo terrível. Ou morreria na tentativa. Uma semana depois, com as suas poucas economias, comprou um mapa topográfico da serra, uma bússola e uma mochila.
Disse à sua mãe que ia para um trabalho de campo. Uma mentira piedosa, a única que podia protegê-la da verdade. A viagem de Damián para o nada começou num autocarro de segunda classe. O pó da estrada colava-se à sua pele. O sol de Sinaloa batia impiedosamente. Chegou a uma pequena aldeia chamada San José del Llano. Um punhado de casas de adobe agarradas a uma colina. O último ponto da civilização. Ali, o mundo dos homens terminava. E começava o da serra. O dos segredos. Na única cantina da vila, perguntou por ranchos abandonados. Por pessoas estranhas. Os homens olharam para ele com desconfiança. Ninguém falava. O silêncio, novamente. Espesso, pesado, hostil. Finalmente, um ancião sem dentes, com a pele curtida como couro, aproximou-se dele. "O que procura, jovem?" sussurrou. "A verdade", respondeu Damián. O ancião soltou uma risada seca. "Aqui, a verdade é uma pedra no sapato. É melhor andar sem ela." Damián mostrou-lhe a foto no seu telemóvel. O velho olhou para ela. O seu sorriso desapareceu. Os seus olhos encheram-se de um medo antigo. "Os esquecidos", murmurou. "É assim que lhes chamam." Apontou com um dedo trêmulo para as montanhas. "Ninguém vai para lá. Quem sobe não desce." "Quem são eles?" insistiu Damián. O velho balançou a cabeça negativamente. "Eles não são. Nunca foram. São um mau presságio, um eco. Deixe isso, jovem. Há coisas que é melhor não mexer." Mas Damián não tinha chegado tão longe para desistir. Pagou a um jovem da aldeia para levá-lo na sua velha caminhonete até onde a estrada terminava. O rapaz aceitou o dinheiro. Mas o seu olhar era de pena. "Deixo-o no sopé do caminho das cobras", disse ele. "Mas além, nem por todo o ouro do mundo." O caminho era apenas uma cicatriz na montanha. Damián caminhou durante horas. O sol queimava-o. A sede atormentava-o. O silêncio da serra era opressivo. Não havia pássaros. Não havia insetos. Apenas o som da sua própria respiração e os batimentos do seu coração. Quando estava prestes a desistir, ele a viu. A casa. Exatamente como na foto do drone. Um tumor de adobe e madeira podre no meio do nada. O coração de Damián acelerou. Ele estava lá. Ele tinha chegado. Aproximou-se furtivamente. O ar ficou frio. Cheirava a umidade, a confinamento e a algo mais. Algo doce e nauseabundo. O cheiro de carne podre. Parou a alguns metros da porta. Ou melhor, do buraco coberto com uma lona suja que servia de porta. Contive a respiração. Escutou. Um murmúrio. Vozes. Mas não eram palavras. Eram sons guturais. Estalos. Gemidos. A linguagem daqueles que se esqueceram de como falar. A armar-se de coragem, Damián afastou a lona. A escuridão do interior devorou-o. E o cheiro. Deus, o cheiro. Era uma bofetada física. Uma mistura de excrementos, comida podre e morte. Os seus olhos demoraram a habituar-se à penumbra. Aos poucos, as formas emergiram das sombras. O chão era de terra batida. As paredes estavam cobertas de desenhos estranhos, espirais, olhos, figuras humanas deformadas. E no centro da sala estavam eles. 4 figuras. Sentadas no chão. Imóveis. Não eram 2, eram 4. Damián sentiu o estômago revirar. Eram como a foto, mas multiplicados. 2 homens e 2 mulheres, de idades indefinidas. Podiam ter 20 ou 50 anos. Os seus corpos eram esqueléticos, a pele pálida, quase translúcida. Os cabelos longos e emaranhados. E os rostos, os rostos. Eram todos iguais. O mesmo queixo encovado, o mesmo nariz largo, os mesmos olhos vazios. Mas cada um tinha uma imperfeição, uma torção, uma assimetria.
como se um oleiro louco tivesse tentado fazer 4 vasos iguais e tivesse falhado em todas as tentativas. Um deles virou a cabeça, lentamente, com o estalo de um osso enferrujado. Os seus olhos fixaram-se em Damián. Não havia surpresa neles, nem medo, apenas um vazio absoluto. O homem abriu a boca e emitiu um estalo. Então, o que estava ao seu lado repetiu o som. E o terceiro. E o quarto. Um coro macabro. Damián recuou, tropeçou e caiu. O terror paralisou-o. Queria gritar, mas não tinha voz. Queria correr, mas não tinha forças. Estava preso num pesadelo. Então, uma das mulheres levantou-se. Movia-se com uma lentidão agonizante, como se cada movimento lhe causasse dor. Ela aproximou-se de Damián. Inclinou-se sobre ele. O rosto dela estava a centímetros do dele. O hálito dela cheirava a túmulo. Damián fechou os olhos, esperando o fim. A mulher estendeu a mão. Os dedos dela eram longos e ossudos. E com a unha do polegar, traçou uma linha na testa dele, da sobrancelha até a raiz do cabelo. Não doeu. Foi um toque frio, como o contato de um réptil. Depois, afastou-se e voltou para o seu lugar no círculo. O silêncio voltou a cair. Damián sentiu o sabor metálico do medo na boca. O suor encharcava-lhe a roupa. As paredes pareciam fechar-se sobre ele. Sentia o frio da terra úmida nas costas, um frio que lhe chegava aos ossos. Levantou-se como pôde. Tremia da cabeça aos pés. Saiu da casa sem olhar para trás. Correu. Correu sem rumo, sem pensar. Só queria fugir daquele cheiro, daqueles olhos, daquele silêncio. Não sabia há quanto tempo corria. Quando parou, estava a anoitecer. Desabou debaixo de uma árvore e vomitou. Vomitou o medo, o nojo, a certeza de ter visto algo que não deveria ser visto, algo que permanecia oculto por uma razão: a pureza da linhagem. As palavras do velho da cantina ressoavam na sua cabeça. Não são. Nunca foram. Naquela noite, aconchegado na escuridão da serra, Damián compreendeu. Os Torres não eram simplesmente uma família isolada. Eram uma experiência. Um projeto insano para preservar um sangue que consideravam sagrado. Um sangue que, geração após geração de incesto, se tinha tornado uma maldição. As deformidades, a linguagem fragmentada. O olhar vazio. Não eram defeitos. Eram o resultado. A prova viva de um horror que levava 50 anos a gestar-se no coração das trevas. A história do clã Torres não começou com a loucura. Começou com o orgulho de um homem, Aarón Torres, o patriarca, o arquiteto do horror. Na década de 1970, Aarón era um latifundiário de Badiraguato. Não era rico, mas tinha terras e tinha um apelido. Estava obcecado com a sua linhagem. Acreditava que os Torres descendiam de conquistadores espanhóis, que o seu sangue era nobre, puro, uma crença sem fundamento, uma fantasia de um homem medíocre. Mas para ele, era o seu evangelho. Aarón teve 2 filhos, um rapaz, Mateu, e uma rapariga, Isadora. Criou-os sob uma disciplina férrea e uma ideia central. O nosso sangue é um tesouro. Não deve misturar-se com o dos camponeses. Quando seus filhos chegaram à adolescência, Aarón tomou uma decisão monstruosa. Disse a Mateu que o seu dever era casar com a sua irmã, para manter a pureza. Mateu, um jovem fraco e dominado pelo pai, obedeceu. Isadora resistiu. Aarón a trancou, a espancou, a quebrou. O casamento foi um segredo, um sacrilégio cometido na solidão da serra. Aarón os obrigou a se mudarem para o rancho abandonado, longe de tudo, longe da lei, longe de Deus. Aqui vocês construirão a nova linhagem,
disse ele. Pura, forte, como deve ser. Foi o início do confinamento. Mateu e Isadora tiveram o seu primeiro filho. Ele nasceu com uma malformação na anca. Aaron viu. É uma prova dos céus, disse ele. O sangue impuro está a ser purificado. Eles tiveram mais filhos. Filhos que eram irmãos e primos ao mesmo tempo. E esses filhos, ao crescerem, reproduziram-se entre si, seguindo a única lei que conheciam. A lei de Aaron, a lei do sangue. O incesto deixou de ser um ato. Tornou-se um ritual, uma religião. O rancho tornou-se o seu templo, e o mundo exterior, o inferno, o lugar dos misturados, os impuros. Geração após geração, a loucura criou raízes. A endogamia devastou os seus corpos e as suas mentes. As doenças genéticas floresceram. Perderam a capacidade de falar corretamente. Comunicavam-se com grunhidos e gestos. Esqueceram-se de como ler, como escrever. Apenas conservaram uma coisa: o dogma de Aaron. O sangue é sagrado. Aaron morreu. Mateu morreu. Isadora morreu. Mas a ideia sobreviveu, mais forte, mais distorcida. Os descendentes, já irreconhecíveis como seres humanos completos, continuaram o ciclo, presos numa espiral de demência e deformidade. 50 anos, 5 décadas de horror silencioso, isolados, esquecidos, até que um drone passou por lá. E um jovem sociólogo decidiu investigar. Damian levou 2 dias para descer da serra. Estava desidratado, ferido, mas vivo. E tinha um objetivo. Não podia deixar essa história continuar escondida. Não podia abandonar essas pessoas à sua sorte. Chegou a Culiacán. Foi direto aos escritórios da Comissão Estadual de Direitos Humanos. Pediu para falar com o responsável. Fez-lhe esperar 3 horas. Finalmente um homem de fato, gordo e suado, recebeu-o. Chamava-se Valenzuela. Damian contou-lhe tudo. A casa, o cheiro, os seres deformados, a marca na sua testa. Falava com a urgência de quem viu um fantasma. Valenzuela ouvia-o com um sorriso condescendente, como quem ouve um louco. Quando Damian terminou, o advogado recostou-se na sua cadeira de couro. A cadeira rangeu sob o seu peso. Olhe, jovem, disse ele com um bocejo mal disfarçado. Tem provas? Fotos? Vídeos? Não. Mas tem de acreditar em mim. Eles estão lá. São pessoas, implorou Damian. Valenzuela tomou um gole do seu café. Na serra acontecem muitas coisas estranhas, rapaz. Histórias de pessoas que vivem como animais. Endogamia. Faz parte do folclore, por assim dizer. Não é folclore, é uma atrocidade. Eles precisam de ajuda. O advogado suspirou. O nosso orçamento é limitado. Não podemos enviar uma equipa para o meio do nada por causa de um rumor. Se me trouxer uma prova tangível, uma foto, alguma coisa, então talvez possamos abrir um processo. Um processo. A palavra soou como um insulto. Damian sentiu uma onda de raiva impotente. E enquanto isso, espero que eles morram? Valenzuela encolheu os ombros. Faça o que achar melhor. Ele se levantou. A entrevista tinha terminado. Tenha um bom dia, jovem. Damian saiu do escritório. O ar-condicionado do corredor parecia gelado. Sentia-se sujo, contaminado pela indiferença. O sistema não queria saber, não queria ver. O horror era um problema administrativo, uma questão de orçamento, uma pasta que não devia ser aberta. Não desistiu. Foi à procuração. Contou a história a uma agente do Ministério Público. Uma mulher jovem, com um olhar cansado. Ela ouviu-o com mais atenção. Mas a resposta foi a mesma. Sem uma denúncia formal, sem um corpo, sem uma vítima que testemunhe, não posso fazer nada.
Legalmente não existe crime. E o sequestro? O abuso? Insistiu Damian. Quem é a vítima? Quem é o agressor? Pelo que me conta, todos são vítimas e agressores ao mesmo tempo. É um nó legal impossível de desatar, jovem. Lamento. Damian saiu para a rua. O sol de Culiacán cegou-o. O barulho da cidade parecia-lhe irreal. A sua mente continuava no silêncio da serra. Naquela casa do horror, sentiu uma náusea profunda. Não era a lembrança do cheiro. Era o fedor da burocracia. O fedor de um sistema projetado para não funcionar. Para arquivar as tragédias. Para classificar a dor em formatos e códigos. Sentou-se num banco. Tremia. Tocou a testa. A marca invisível que a mulher lhe deixara. Era uma condenação. Agora ele sabia. Estava sozinho nisto. Completamente sozinho. O desespero é um mau conselheiro. Mas às vezes é o único que resta. Damian sabia que as vias oficiais estavam mortas. Decidiu seguir o caminho proibido. Lembrou-se das histórias sobre Badiraguato, o local de nascimento dos grandes capos, um lugar onde a única lei era a do mais forte, onde o governo era uma fachada. E o verdadeiro poder estava noutro lugar. Passou dias a investigar, a perguntar nos lugares errados, à procura de um contacto, alguém que o pudesse ouvir, alguém que o sistema não tivesse corrompido, ou alguém que estivesse acima do sistema. Finalmente, através de um jornalista aposentado, conseguiu um nome. El Sombra. Um antigo tenente de um cartel, um homem da velha guarda, alguém que, diziam, ainda se regia por certos códigos. Códigos de honra distorcidos, mas códigos afinal. Encontrar El Sombra foi uma odisseia. Um jogo de pistas e mensagens codificadas. Uma prova de confiança. Finalmente, uma noite, 2 homens colocaram-no numa carrinha com vidros escuros. Cobriram-lhe a cabeça. Levaram-no para um lugar desconhecido. Quando lhe tiraram o capuz, ele estava numa adega. À sua frente, sentado numa cadeira de plástico, estava um homem mais velho, magro, com o rosto marcado por rugas e olhos que viam tudo. Era El Sombra. Damian, com o coração na boca, contou-lhe a história. El Sombra ouviu em silêncio, sem interromper, sem mostrar qualquer emoção. Quando Damian terminou, o silêncio prolongou-se por 1 minuto, que pareceu uma eternidade. E por que vieste ter comigo? Perguntou finalmente El Sombra. A sua voz era áspera, como areia. Porque o governo não fará nada. E porque dizem que você conhece a Serra. Que respeita as pessoas da Serra. El Sombra soltou uma risada seca. O respeito é uma moeda cara, rapaz. Levantou-se. Caminhou ao redor de Damian. O que você me conta é uma história antiga. Os Torres, o sangue puro. O meu avô já falava deles. Dizia que estavam amaldiçoados, que era melhor deixá-los em paz. Eles não estão amaldiçoados. Estão doentes. São prisioneiros, replicou Damian. El Sombra parou à sua frente. E o que quer que eu faça? Que vá tirá-los de lá. Isso não é da minha conta. Não é negócio. Não estou a pedir que os tire de lá. Estou a pedir que me ajude a fazer com que alguém os veja. Que obrigue as autoridades a agir. Você tem o poder para fazer isso. El Sombra olhou fixamente para ele. Nos seus olhos, Damian viu um lampejo de algo. Curiosidade. Ou talvez um eco de humanidade. Você é corajoso, rapaz. Ou muito estúpido. Não sei qual das duas coisas. Ele fez um sinal para os seus homens. Levem-no de volta. Quando Damian estava na porta, El Sombra falou novamente. Disseste que te marcaram. Damian virou-se. Sim.
Deixa-me ver. Damian aproximou-se. El Sombra examinou a sua testa. Não havia nada. Mas El Sombra acenou lentamente com a cabeça. Estou a ver. 2 dias depois, um vídeo anônimo apareceu nas redes sociais. Foi gravado com um telemóvel. A qualidade era péssima, mas o conteúdo era devastador. Era a casa dos Torres, filmada a partir da entrada. Viam-se as figuras no interior. Ouvia-se sons guturais. Durava apenas 30 segundos, mas foram os 30 segundos mais vistos em todo o México. O vídeo tornou-se viral. A pressão da mídia foi brutal. O governador de Sinaloa teve que dar uma entrevista coletiva. Ele prometeu uma investigação exaustiva. A Comissão de Direitos Humanos, a mesma que havia dispensado Damian, emitiu um comunicado urgente, condenando a situação e exigindo ações imediatas. O sistema, que tinha sido surdo e cego, de repente tinha olhos e ouvidos. Uma semana depois, um comboio de polícias estaduais e militares subiu a serra, acompanhados por ambulâncias e pessoal do DIF, e por uma horda de jornalistas. O resgate tornou-se um espetáculo mediático. Damian viu tudo pela televisão. Viu como tiraram os Torres da casa, deslumbrados pelo sol, aterrorizados pelo barulho. Envolveram-nos em cobertores, levaram-nos para as ambulâncias, como se fossem animais exóticos. As manchetes dos jornais gritavam: família selvagem encontrada em Sinaloa. O horror do incesto. Ninguém falou da negligência, do abandono, das portas que se fecharam para Damian. O sistema estava a limpar a sua imagem. Estava a transformar o seu fracasso num ato heróico. Os 4 sobreviventes do clã Torres foram levados para um hospital em Culiacán. Os médicos confirmaram o óbvio: desnutrição grave, múltiplas malformações congênitas, danos neurológicos irreversíveis. O vocabulário dos médicos era um catálogo de horrores científicos. Mas a verdadeira tragédia não estava nos seus corpos. Estava nas suas mentes. Eles não entendiam onde estavam. Não entendiam quem eram aquelas pessoas de batas brancas. Tinham sido arrancados do seu único mundo e jogados num mundo que não conseguiam compreender. O caso tornou-se uma batata quente. Ninguém sabia o que fazer com eles. Legalmente, não eram crianças. Eram adultos. Mas mentalmente, eram bebés. Não podiam ser julgados por incesto. Não tinham consciência do crime. Não podiam ser libertados. Não podiam cuidar de si mesmos. Foram enviados para uma instituição psiquiátrica, um lugar frio e desumanizado. Outra forma de confinamento. Damian tentou visitá-los. Não lhe foi permitido. Assunto familiar, disseram-lhe. A ironia era cruel. Um ano depois, a notícia tinha esfriado. O mundo tinha se esquecido dos Torres. Damian, no entanto, não conseguia esquecer. Conseguiu um emprego como faxineiro na instituição psiquiátrica. Só para estar perto. Só para os ver. Ele via-os através de uma janela. Eles estavam num pátio de cimento. Sempre juntos. Sentados num canto, sem falar. Só a olharem um para o outro, repetindo os seus gestos. Presos no seu eco mútuo. Às vezes, um deles tocava-lhe a testa, e Damian sentia uma pontada na sua. A marca, a conexão. Uma noite, Damian entrou no pavilhão deles, sentou-se com eles, em silêncio. Um dos homens olhou para ele, e pela primeira vez, Damian não viu um vazio. Viu uma pergunta, um lampejo de consciência, uma alma prisioneira pedindo ajuda. A história dos Torres não tem um final feliz. Não há redenção. Não há cura para 50 anos de escuridão. 2 dos irmãos morreram na instituição. Os seus corpos, enfraquecidos pela genética, simplesmente desistiram. Os outros 2 continuam lá, perdidos,
Fantasmas num mundo que não é o deles. São o testamento vivo de um fracasso. O fracasso de um sistema que prefere esquecer. O fracasso de uma sociedade que olha para o outro lado. A fazenda na serra foi demolida para apagar as provas, para que ninguém se lembrasse. Mas a memória não se destrói com escavadoras. Vive nos sussurros das pessoas. Vive no medo do velho da cantina. Vive na consciência de Damián. E vive na pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Quantas casas como a dos Torres existem agora nas montanhas do México? Quantas famílias estão a apodrecer no silêncio? Quantas verdades estão à espera que alguém, um louco, um tolo, um jovem sociólogo, se atreva a procurá-las? O mal nem sempre são os monstros. Às vezes, o mal é a indiferença. É a porta que se fecha. É o arquivo que não se abre. É o volte amanhã que condena à morte. A história dos Torres é uma ferida aberta. Uma lembrança de que a realidade proibida está lá fora. Respirando, esperando. Sou Mateo Del Valle e nos vemos na próxima realidade proibida.